Amém. Então, vamos à palavra. Podem projetar aquele texto que eu queria partilhar já de início. E a versão da tradução à mensagem, a Bíblia, a mensagem é uma paráfrase, é uma interpretação em linguagem contemporânea. Nós depois vamos ler este texto mais à frente, vamos lê-lo na versão tradicional de Almeida Revista e Atualizada. Mas diz assim, e lembro-vos que é uma paráfrase, que é uma linguagem contemporânea, está bem? Mas é acerca daquilo que nós vamos falar hoje e vamos continuar na nossa série As Disciplinas Espirituais. E hoje, passo o termo, vamos falar de uma disciplina muito apetecível. O jejum. Ok? Então, este texto diz-nos assim: quando jejuarem para se concentrar em Deus, não façam disso um espetáculo. Vocês podem até conquistar os vossos 15 minutos de fama, mas isso não os tornará santos. Se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual no coração, haja normalmente diante dos outros. Lave bem o cabelo e penteie-o, escove os dentes e lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. E Ele não vai deixar de ver o que você está a fazer e o recompensará muito bem. Ok? Temos este texto em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 16 a 18. E a Igreja atualmente fala muito pouco acerca do jejum. E, ao mesmo tempo, a sociedade tem falado muito nos jejuns e nos jejuns intermitentes. E se há esta preocupação e este conceito, é porque haverá com certeza algum interesse nisso. Mas antes das dietas do paleolítico e das ketos e essas coisas todas, que eu não sei dizer o nome, já a palavra nos falava no jejum. E falávamos no jejum com um propósito, com uma finalidade, que não era forçosamente perder peso ou emagrecer. E John Wesley disse: alguns têm exaltado o jejum religioso acima de toda a escritura e da razão, e outros o têm negligenciado totalmente. E temos que encontrar aqui algum equilíbrio. Ok? Não é uma questão de olharmos para o jejum como uma fonte ou uma forma de sacrifício, de penitência, para negociar alguma coisa com Deus, mas sim como um propósito de consagrarmos a nossa vida a Deus, de entregarmos a nossa vida de uma forma mais profunda a Deus. E o jejum, de alguma forma, tem caído em desuso na Igreja. Eu não vou pedir para levantar o braço aqueles que nunca jejuaram, nem vou pedir para levantarem o braço todos aqueles que já jejuaram. Mas as estatísticas atuais dizem-nos que 60% dos crentes nunca jejuaram. 60% dos crentes nunca jejuaram. E nós vivemos numa sociedade de fartura e de abundância, pelo menos nas nossas latitudes, no mundo ocidental, na Europa, em Portugal. E aquilo que nós temos à frente é quase como que uma montra de uma gelataria que nos oferece 30, 40, 50 sabores diferentes. Nós vivemos tempos de muita oferta, de muita fartura, em que, naturalmente, se torna difícil jejuar ou optar por uma vida jejuada. E dei esta imagem da montra de uma gelataria, mas isto aplica-se em tudo. Até nós temos igrejas de multissabores em que cada freguês escolhe o que gosta. Temos uma panóplia de oferta para que toda a gente se sinta sempre saciada, sempre no top,
sempre cheia, sempre farta. E sabemos que provavelmente isso não é o mais saudável. Porque na África as pessoas não têm problemas de obesidade, não têm colesterol alto. Porquê? Porque não têm essa fartura, essa abundância e não se podem dar ao luxo dos abusos, dos excessos que nós temos. Então, se por um lado o jejum ganhou alguma má reputação na Idade Média por força dos exageros que contemplavam os martírios e os sofrimentos físicos auto-infligidos, por outro lado, há propagandas que nos tentam convencer que se nós não nos alimentarmos fartamente, estaremos à beira do desmaio e da morte. Faz da privação da comida quase que um drama. Se não veja alguém que está numa situação de algum sofrimento e de algum drama e que não come, por exemplo, porque acabou de perder um querido. Tu tens que comer, tu tens que te alimentar. A intenção é boa, de dizer à pessoa que ela tem que comer, que ela tem que se alimentar. Mas se ela tiver uma dúzia de horas sem comer, ela não vai morrer à fome. De alguma forma, provavelmente, já todos nós fizemos um jejum forçado, porque tivemos que fazer um exame médico, por exemplo, e então foram horas de privação. Caíram para o lado, morreram, desmaiaram? Não, certamente que não. Então, não é assim uma coisa perigosa que ponha a nossa vida em risco. Ok? Nós temos em todas as Escrituras, em toda a Escritura, nós temos vários exemplos de pessoas que fizeram jejuns e que tinham o jejum como uma prática. Podemos falar de Moisés, que fez um jejum excepcional de 40 dias. Também de Elias, também fez um jejum excepcional. E estas são situações muito pontuais e muito específicas, ok? De fazer jejuns tão prolongados assim. Mas temos os exemplos de Davi, de Esther, de Daniel e por aí fora, de Ana, dos apóstolos, de Paulo e do próprio Senhor Jesus. E também temos ao longo da história da Igreja muitos relatos de muitos servos do Senhor e alguns que o Senhor usou e que tiveram um impacto à escala global. E estou a falar de Calvino, de Lutero, de John Knox, de John Wesley, de Jonathan Edwards, de Charles Finney, do irmão Paul Young Cho, para falar em pessoas nossas contemporâneas, de Tim Keller, pessoas que Deus tem usado a uma escala global para impactar a sociedade com o Evangelho, foram sempre diligentes na disciplina do jejum. E jejuar não é greve de fome. Greve de fome pode ter um impacto social, político, e conhecemos histórias de pessoas que encetaram greves de fome com um objetivo e umas foram bem-sucedidas, outras nem tanto. Mas, através desta abstinência, procuraram chamar a atenção para uma causa. Isso é legítimo, mas não é disso que estamos a tratar. Como também não estamos a tratar de fazer uma dieta para melhorar a nossa saúde e perdermos peso. Se bem que um jejum, mesmo por causas espirituais, pode e vai trazer esses benefícios à nossa saúde e ao nosso corpo. Jejum é a abstinência, a abstenção por motivos espirituais de alimento. E temos na Bíblia a maneira normal de jejuar, que é abastecer-se de todo o tipo de comida, sólida ou líquida, mas na generalidade não se abstendo de água. Ok? Então, e o jejum pode ter várias formas. E nós temos também exemplos de jejuns parciais e de jejum como um estilo, como uma opção de vida. E nós conhecemos a história de Daniel, quando é levado para a Babilónia,
e o tipo de vida ou de alimentação que ele escolhe ter. Não sei se há aqui algum vegetariano ou algum vegan, mas olhem, a Bíblia aqui está-vos a ajudar. Está-vos a dar um bom exemplo. Ok? Podemos ler Daniel capítulo 1, versículos 8 a 21. Que diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor. O rei determinou que a vossa comida e a vossa bebida, porque depois veria ele o rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Então, aquela pessoa que era responsável pela alimentação destes rapazes estava receosa e ao fim dos dias, aqueles rapazes que optariam por este tipo de alimentação, que era uma alimentação que nós podemos considerar vegetariana, iam estar com um semblante abatido, fraquinho, e o rei ia perguntar o que é que se passa com esta gente. Eles não estão a ser bem alimentados. Mas continuemos no versículo, ainda no versículo 10. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por isso passaram a assistir diante do rei. Então reparem, eles fazem esta escolha, expõem isso a quem tinha que cuidar deles. Esta escolha é autorizada e é testada, e como consequência, eles estão fisicamente saudáveis, sadios, têm bom aspecto e têm um ganho em sabedoria, em inteligência, que os faz destacar de todos os outros. Ok? No versículo 20, tem toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez, perguntas, e os achou 10 vezes mais doutos, ou seja, mais conhecedores do que todos os magos e encantadores que havia no seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei de Ciro. Ora, reparem, eles destacaram-se só por causa da sua alimentação? Não. Mas porque a sua alimentação fazia parte de todo um processo de entrega, de consagração e de submissão ao Senhor, seu Deus. Eles afirmaram claramente: nós não temos nada a ver com as vossas práticas alimentares, culturais, religiosas, o que for. Eles tinham sido levados para lá obrigados. Ok? Eles tinham sido reféns. Tinham sido retirados à sua nação.
Eles, entre aspas, eram uns escravos de elite porque foram levados para o palácio. Porque muitos dos seus conterrâneos estavam a fazer trabalho braçal esforçado. Esta era uma das estratégias das potências colonizadoras ou invasoras, que era escolher alguns daqueles que seriam potenciais líderes e transmitir-lhes a cultura, transmitir-lhes os seus princípios de vida, para que estes depois pudessem ser influenciadores daquele povo que estava a ser dominado. Então, eles tiveram alguns privilégios relativamente aos seus compatriotas, porque todos eles foram feitos reféns, todos eles foram raptados, retirados à sua cultura, à sua tradição e subjugados a uma potência dominante. Ok? Mas, reparem, este tipo de escolha, que foi um jejum parcial ou uma vida jejuada, trouxe como benefício todo este conhecimento que eles ganharam. Então, mais à frente, também no capítulo 10 de Daniel, nós vemos que o texto diz assim, Daniel 10:1: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi. Ele não diz que não comeu nada, ok? Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras. Ou seja, ele pranteou, chorou, clamou, intercedeu e absteu-se daquilo que seriam as comidas apetecíveis. Para quê? Para gastar esse tempo na presença de Deus, buscando orientação, a vontade de Deus. E assim ele conseguiu ter a interpretação e perceber qual era a vontade de Deus e o que é que era essa palavra revelada. Ok? Isto para vos mostrar aquilo que pode ser uma vida jejuada ou um jejum parcial. E hoje somos até alvo de algumas circunstâncias em que ouço conceitos como, por exemplo, fazer jejum das redes sociais. Se calhar algumas pessoas precisam se desintoxicar. Ok? Se calhar para algumas pessoas isso é uma dependência. Se calhar alguma abstinência em algumas coisas poderia fazer bem. Mas aquilo que estamos aqui a falar concretamente é da abstenção de alimento. Mas abster-nos de práticas que não edificam e que nos viciam e que nos roubam o tempo necessário, se calhar são boas abstinências. John Piper disse que o Facebook e o Twitter são a prova de que a falta de oração não é de falta de tempo. Sabe quanto tempo é que vocês passam por dia ligados aos dispositivos? Em média? 6 horas. Agora, pressuponho que haja aqui alguns que não tenham quaisquer dispositivos. Quer dizer que esses estão a compensar 12 horas de alguém. Ok? Isso é só estatística. Bom, então, o jejum absoluto. Abstenção completa de comida e de água. Nós temos aquele exemplo de quando Esther, alertada pelo seu tio Mardoqueu de que eles iriam ser destruídos, então Esther põe esse propósito e diz para que todos os outros do povo possam jejuar durante 3 dias.
diz Esther, capítulo 4, 16, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Esther sabia que não podia entrar na presença do rei só porque lhe apetecesse. Sabia também que esta era uma causa de vida ou de morte, em que ela e o seu povo seriam literalmente exterminados. E ela precisa de direção de Deus. E ela compromete-se, e compromete o seu tio Mardoqueu para que comprometa todo o povo judeu que estava lá nesta terra a jejuar e buscar a face de Deus. E é após este tempo, estes 3 dias de oração e de abstenção de comida, que ela, ousadamente, vai à presença do rei. E o rei permite a entrada dela. E depois vocês conhecem o fim da história. Foi esta pessoa que foi usada para que aquele extermínio do povo judeu fosse evitado. Ok? Temos também vários exemplos de Paulo. Paulo refere-se ao jejum algumas vezes no Novo Testamento. Jejuns de 3 dias eram comuns. Depois temos jejuns completamente sobrenaturais de 40 dias e que nós vemos os exemplos na Bíblia de Moisés, de Elias e do Senhor Jesus. E é curioso que o Senhor Jesus, que teve 30 anos à espera de iniciar o seu ministério, quando ele começa, o que é que ele faz? Retira-se para o deserto em oração e jejum. Faz sentido? Alguém que teve 30 anos à espera para começar, quando começa diz, olha, agora vou fazer um sabático, obrigado Alexandre. Durante 40 dias vou-me ausentar. Mas é o tempo para estar com o Pai a buscar a sua vontade, a sua direção. Amém? Então nós temos também a possibilidade de fazermos um jejum pessoal, individualmente, ou de termos um jejum comunitário. E isto era uma prática comum no Velho Testamento. Era uma prática comunitária e regular do povo de Deus. E esta instrução divina, esta instrução do Senhor, para que o povo jejuasse, tinha diversos propósitos. O arrependimento, a expiação, o pesar, a contrição. Também temos situações em que uma das formas de assinalar e manifestar o luto era através do jejum. Temos os chamados dias de expiação, em que o povo se mostrava pesaroso, contristado, aflito por causa do seu pecado, e como resposta a isso, jejuava. Quando Jonas é enviado à cidade de Nínive, toda a cidade jejuou. Toda a cidade se prostrou em arrependimento perante Deus, jejuando. Esdras também pediu ao povo que jejuasse para que a viagem de regresso, depois do exílio, a viagem de regresso a Israel, a Jerusalém, fosse bem sucedida. Nós temos vários exemplos de jejuns regulares como uma prática. Ok? Então, o jejum é uma questão particular entre uma pessoa e o Senhor. E não existem leis que nos prendam. E nós somos livres para jejuar quando e onde e como quisermos. Mas não temos que usar esta liberdade do Evangelho para dar só lugar à vontade da nossa carne. E vocês podem perguntar, então, mas o jejum é um mandamento? No Velho Testamento, como já percebemos, era uma prática instituída e regular do povo de Deus, e que era muito comum entre os sacerdotes, entre os profetas, e que era estendida até a todo o povo. Não era uma
uma prática exclusiva das lideranças. E no Novo Testamento nós não vamos encontrar também uma indicação do jejum como uma prática obrigatória, mas é uma prática dos apóstolos e relativamente à qual o Senhor Jesus se refere como um princípio natural dos seus seguidores. Jesus não dá uma instrução clara ou obrigatória quanto ao jejuar, mas nas suas palavras, e quando o Senhor fala e menciona este tema, nós percebemos que seria uma coisa perfeitamente normal, natural e expectável que acontecesse com os seus discípulos. E quando é que o Senhor Jesus fala acerca do jejum? Fala no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é talvez o principal comissionamento da Igreja e é talvez o principal ensinamento destinado à Igreja e de como é que devem viver os seus discípulos. Então, Jesus ensina-nos acerca do jejum imediatamente após a oração do Pai Nosso. Imediatamente após nos ensinar como é que devemos orar, Ele ensina acerca do jejum. E foi esta palavra que nós lemos logo na abertura. Então, o capítulo 6, no versículo 16 de Mateus, diz assim: quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Tu, versículo 17, tu, porém, quando jejuar, ou seja, aqui não há um se, é o quando, ok? Portanto, não há aqui uma questão de que, olha, talvez vocês, ou é o quando. E é esta realidade que nós temos que trazer para os nossos dias e para as nossas vidas. É quando nós jejuarmos. Não é se nós jejuarmos. E esta explicação que o Senhor Jesus está a dar, ela é precedida da oração do Pai Nosso, em que o Senhor nos está a ensinar como se deve orar. E antes disso ainda, Ele tinha falado acerca da importância da generosidade, que fala no dar as esmolas. Então, tudo isto são práticas que nós temos que pôr, na realidade, em prática. Desculpem o pleonasmo. Então, estamos a falar de quê? De ajudar os necessitados, de orar e de jejuar. Isto é tudo no mesmo encadeamento. É tudo na mesma conversa que o Senhor Jesus tem com os discípulos e com os demais seguidores. E há uma outra situação em que, quando Jesus é confrontado e questionado porque é que os seus discípulos não jejuavam, o Senhor diz que depois da sua partida, quando o noivo já cá não estiver, então que eles iriam jejuar. E eles são quem? Eles são a noiva de Cristo. Porque fala quando o noivo vos for retirado. E reparem que esta imagem do noivo só vem mais à frente. Porque nós até aqui nós não temos indicações do Senhor Jesus como noivo, sim, como o Messias, mas está a apontar para o reino vindouro, quando o noivo vier ao encontro buscar a sua noiva. Ok? Portanto, não é uma referência àquele tempo em que o Senhor Jesus iria à cruz e só voltaria passado os 3 dias da ressurreição. Não, isto é uma mensagem mais para a frente. Ok? E temos este registro tanto em Marcos, como em Mateus, como em Lucas. Em Lucas 5, 33 e 34 diz: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo?
Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e naqueles dias, sim, jejuarão. Então, esta passagem é para nós, igreja, é para os dias da atualidade. Já percebemos, ou espero que sim, que tenhamos percebido, a importância do jejum e o jejum como uma prática que deve ser adotada por cada crente. Ok? Então, mas para quê? Qual é o propósito? Existe uma perspectiva de querermos usar o jejum a nosso favor. Eu fui erradamente ensinado que se eu jejuasse, eu ia convencer Deus a alguma coisa. Eu ia comprar a vontade de Deus. Eu ia forçar Deus a fazer alguma coisa. Porque Ele iria olhar para o meu sacrifício como uma moeda de troca, como se eu tivesse conseguido comprar alguma coisa. Ou algum favor de Deus. O jejum não é uma moeda de troca. O centro do jejum deve ser Deus. Deve ser submeter tudo a Ele e fazer com que o seu nome seja glorificado. O propósito principal do jejum, como toda e qualquer prática na vida do crente e na vida da igreja, deve ser glorificar a Deus. Amém? Está tudo com fome, estão caladinhos. Depois de nós percebermos que o propósito principal do jejum é glorificar a Deus, podemos compreender alguns propósitos secundários. O jejum mostra-nos coisas que nós não controlamos. Revela muito daquilo que possa haver de negativo em nós, de raivas, de amarguras. Uma vez estava a falar com uma pessoa, e é uma pessoa até com responsabilidades na igreja, conhecedora das Escrituras, aquela pessoa estava com uma agressividade brutal. E eu, epá, mas o que é que se passa? E depois vem a mulher dele e diz assim, é que ele está a jejuar e quando jejua é muito agressivo. Bom, eu olhei para ele e disse, como uma bucha. Mas isto para dizer o quê? Isto para dizer o quê? O jejum traz ao de cima o nosso caráter, a nossa agressividade, a nossa violência. Não tem que ser sempre assim. Ok? Conheço muitas pessoas que jejuam e não sei que elas estão a jejuar e não as tenho com agressividade. Ok? E se for um jejum de 7 dias, a força deve estar. Mas o jejum revela muitas das coisas más da nossa natureza velha que estão cá dentro. E mostra-nos também que nós somos sustentados pela palavra, por toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? É a palavra que nos sustenta. É a palavra que supre as nossas necessidades. Paulo dizia, eu reduzo o meu corpo. E ajuda-nos a colocar-nos em equilíbrio entre o que é carnal e o que é espiritual. Também David nos Salmos confessa, humilhei-me com o jejum. O jejum traz liberdade, o jejum traz libertação e proporciona-nos eficácia na oração. Vemos exemplos também em Atos 13:2, como o jejum funcionou a par com a oração como direção. E diz assim, Atos 13:2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram ou os enviaram, conforme as traduções. Reparem, esta foi uma das grandes decisões da Igreja Pioneira.
separar estas pessoas, comissionar estas pessoas, enviá-las, foi uma decisão muito séria. E quando a coisa não corria bem e enviavam quem não devia para onde não devia, provavelmente não teria havido esta clareza que o Espírito Santo traz. E o jejum ajuda a esta clareza, a esta direção. E eu, pessoalmente, quando tenho que tomar decisões sérias, decisões importantes, seja na vida ministerial, naquilo em que estou envolvido na obra de Deus, seja na empresa, seja na nossa família, esta é uma prática que nós procuramos. É jejuar para que o Senhor, nesse tempo de jejum, de oração, de consagração, nos dê clareza das escolhas, da direção a tomar. Isso é importantíssimo. Para que as nossas decisões não sejam tomadas só em opiniões, só nas circunstâncias que estamos a ver, mas que possamos ter um distanciamento das circunstâncias e podermos ganhar aquilo que é a visão de Deus para uma determinada situação, sabendo que Ele tem sempre o melhor para os seus filhos. Amém? Portanto, se tenho que fazer essas escolhas, se tenho que tomar essas decisões, a minha prática é entregar tempo ao Senhor em oração, em jejum, em reflexão, em leitura da palavra. Amém? E Paulo refere-se muitas vezes a isso, como parte da sua preparação e de sua qualificação. Paulo refere-se a esse treinamento e aí refere os jejuns como parte da sua preparação. E o jejum também lhe pode e vai trazer melhoria física, espiritual, mas física também. O seu nível de concentração vai melhorar. Os seus níveis de açúcar e de gorduras vão melhorar. E isso reflete-se depois no nosso estado de espírito. E, nesta altura, tu já deves estar meio convencido. Se calhar vale a pena experimentar. E outros podem dizer assim, eu experimentei, foram 15 minutos maravilhosos. Reparem, tragam isto à vossa realidade. E agora não queiram ser logo os maiores da vossa rua. Eu joguei 2 dias. Eu joguei 4 dias. Isso não é nada, isso é para meninos. Eu joguei 8 dias. Não sabem campeões. Para já isto não é uma competição. Ok? Portanto, e se tu nunca jejuaste, ou se não o fazes há muito tempo, começa a desenvolver esta prática. E vai com calma. Começa por fazer jejuns parciais. Nós precisamos de aprender que isto é uma caminhada, é um progresso. Está bem? Pode começar por se abster de uma só refeição num dia. Ok? Pode depois começar a estender esses períodos. E por aí vai. Pode escolher um dia da semana. E alguns dizem, mas como é que é isso de... Mas se tu estás a trabalhar, consegues jejuar na mesma? Uma questão de treino. Ok? E de sujeitarmos o nosso corpo a isso. Porque é assim, no nosso dia-a-dia, mesmo a trabalhar, nós oramos, nós falamos com Deus, certo? Nós temos comunhão com Deus diariamente, certo? Então, se nos abstermos de comer, o que é que nós podemos ganhar? Podemos ganhar o tempo da refeição, por exemplo, para estarmos só a orar ou a estudar a palavra. E podemos e vamos ganhar de certeza um despertar, um alerta para estarmos em maior sintonia com o Espírito Santo. Consequentemente, em comunhão com o Senhor. Não é só passar fome, ok? Porque, à medida que vocês forem também preparando o vosso corpo e o vosso organismo, vocês
vão aprendendo a controlar a fome. Ok? E se forem jejuns muito prolongados, e jejuns muito prolongados, estou a falar acima dos 3 dias, sim, há fases que vocês vão sentir a privação do alimento. Mas atenção, ninguém morre se não comer 3 dias. Ok? Vocês vão ter o vosso cérebro, o vosso estômago, estão treinados para falarem um com o outro e a dizer comida, comida, comida. Ok? Mas se vocês tiverem um qualquer impedimento que vos prive de comer, vocês não vão cair para o lado, não vão morrer inanimados. Está bem? Obviamente que há pessoas que vão dizer: epá, mas eu tenho este problema de saúde, eu tenho diabetes, eu sou hipertenso. Faça isto controlado. Faça isto controlado. Ok? E Jesus também disse: ninguém precisa de saber que tu estás a jejuar. Apenas as pessoas que estão no processo devem estar dentro disto. Mas, tal como nós temos parceiros, não temos parceiros de oração, pessoas com quem nós nos juntamos para orar, e que sabemos e partilhamos dificuldades e com quem oramos, também podemos contar com algumas pessoas para jejuarem connosco, no mesmo propósito. O Senhor edificar as nossas vidas e edificar a nossa igreja. Portanto, o jejum não tem que ser uma coisa de um segredo absoluto, ok? Irmão, não tem que andar aí a badalar: epá, eu estou a jejuar, hein? Amanhã vou almoçar à vossa casa. Não, não é para badalar. Mas pode ser partilhado entre pessoas com quem temos confiança, com quem estamos a caminhar na fé. Ok? E então, estas práticas têm que ser instruídas. E nós podemos voltar a falar nisto, e vamos falar nisto nos pequenos grupos também, para que possam fazer as perguntas. Mas eu quero mesmo desafiar-vos a levar isto a sério. Porque, certamente, que vamos crescer espiritualmente. E se nós, como indivíduos, crescemos em conhecimento, maturidade, estrutura espiritual, toda a nossa igreja vai crescer. E tudo isso vai dar glória a Deus. Amém? Esse é o propósito. É tudo de glória a Deus. Então, o jejum é uma ferramenta que nos proporciona estar mais atentos à voz de Deus, que mortifica a carne e que vivifica o espírito. É como nós irmos atestando o depósito espiritual da nossa vida. É como se nós estivéssemos a fazer uma poupança. Não uma poupança com vista a ficarmos independentes, suficientemente ricos, para esbanjarmos. Não. É uma poupança, um pé de meia, entre aspas, em termos espirituais, que nós fazemos para melhor resistir no dia da adversidade, para melhor estarmos preparados nos dias difíceis. É um capital espiritual que nós estamos a ganhar, onde estamos a ser fortalecidos. Quando nós nos privamos de alguma coisa no jejum, nós estamos a dizer à nossa carne que mais importante do que ela, para nós, mais importante é ouvir a voz de Deus no nosso coração. Amém? Então, vou pedir ao grupo de louvor para subir e dizer-vos isto. Não tenham isto como um sacrifício que vocês fazem para agradar a Deus e convencer Deus a alguma coisa. Não é isso. É decidirem ter um propósito na vossa vida de entregarem tudo o que vos envolve, o vosso corpo, em serviço e em honra ao nosso Senhor. Amém? E não tenham dúvidas que vão ser abençoados, vão crescer, vão prosperar na fé
e no conhecimento de quem Deus é. Porque isto não é uma coisa que nós vamos fazer sozinhos. Isto é algo que nós vamos fazer, em primeiro lugar, com o Senhor, com o Espírito Santo que está connosco, que nos aconselha, que nos ajuda. Ok? E que depois podemos começar a ter essas práticas como comunidade, como igreja. E acredito que nós acreditamos que esta casa aqui vai ser pequena para as pessoas que Deus está a juntar. Posso ouvir um amém? Que amém tão fraquinho, está tudo a jejuar. Não, reparem, é isto. Irmãos, é assim, o povo de Deus marcha, mas marcha de joelhos. Caminha, mas caminha de joelhos. Com dor, com sacrifício, com sofrimento. Mas é um reino que se alarga. Amém? É um reino que está a crescer, é um reino que é sempre crescente. Amém? Podem ficar de pé.